Olá novamente. Então vamos para a parte 6, né? Já tá ficando longo. Gostaríamos de poder terminar nesse. Vamos lá, vamos tentar. Capítulo 10. Eu acho que não vai dar porque eu tô conseguindo 3 capítulos por vídeo. Então, capítulo 3 a gente vai dar o pulo. O grande salto, ela explica no início, mas isso não é uma biografia regular, que eu vou contar absolutamente tudo da minha vida. Eu vou só porque eu considero que de interesse, né? Interessante se perguntar que interesse é esse, mas enfim. Então, 8 anos depois, ela conta que ela se tornou, era a melhor aluna, se tornou aos poucos a melhor aluna, e aí acabou se tornando uma professora nos 2 últimos anos, uma professora na escola, em Lowood, né? O que mais que ela fala? Sim, ela era estava razoavelmente satisfeita até a Miss Temple ir embora. A Miss Temple se casa, né, e vai embora. E aí ela sente um vazio, né? E ela vai explicar a natureza desse vazio, porque em Jane Eyre a gente vai seguir o caminho que a gente segue, é o caminho, de novo, da formação moral e psicológica dessa personagem. Então, a cada mudança de sentimento, mudança de percepção de mundo, a gente vai ter um account, né? A gente vai ter uma explicação. E aí ela conta, primeiro ela conta, eu marquei aqui no início do capítulo 10, o que ela conta que foram as coisas que ela aprendeu com a Miss Temple, as lessons, né? As lições de feminilidade, eu coloquei assim, com a Miss Temple. Ela se tornou, e aí ela fala, né? Miss Temple serviu como mãe, preceptora, no sentido de educar, né? E companheira, amiga, né? Elas viram amigas, se tornam amigas. Aí ela diz: From the day she left, I was no longer the same. Então marca direitinho. Ela começa a sentir a insatisfação dela a partir do momento que a Miss Temple vai embora. Então, lembra que eu falei que a Miss Temple era um templo. Esse templo, esse santuário, esse lar, né, que para Jane é o afeto, não é simplesmente estar no lugar, não, é onde ela se sente acolhida por pessoas que a amam, né? Então, quando o templo se vai, ela não tem ninguém com quem de quem ela seja tão amiga ali. A gente viu que ela percebe a superioridade até de classe da Miss Temple, então as outras não, são pessoas quase das classes trabalhadoras, ou professoras mais medíocres, medianas, né, com quem ela não tem conversas tão elevadas, e aí isso faz com que aquele lugar deixe de ser um lar possível. With her was gone every settled feeling, every association that had made Lowood in some degree a home to me. I had imbibed from her something of her nature. Ela absorveu algo da natureza da Miss Temple, né? And much of her habits, more harmonious thoughts. Então, primeiro, harmonious thoughts, what seemed better regulated feelings, uma regulação melhor dos sentimentos, and had become the inmates of my mind. I had given an allegiance to duty, então allegiance to duty, uma obediência, ela escolheu, ela aprendeu a obedecer, né? Comprometimento com o dever, com seus deveres, e deveres vários, and order, e ordem. Então ela não vai mais, me bateu, eu bato de volta. Isso já tá implícito aqui. Ela virou, né, ela aprendeu, ela foi civilizada. Agora ela não é mais uma untaught girl, como a Helen tinha falado. I was quiet, eu me tornei quieta. I believed I was content. To the eyes of others, usually even to my own, I appeared a disciplined and subdued character. Aos olhos de todos, e aos meus mesmo, eu parecia uma pessoa, um caráter, né, um personagem disciplinado e submisso. Subdued aqui é controlado, né? Submisso no sentido de emoções submetidas à razão, né? Então, mas é interessante porque aqui o que ela quer dizer é que aos olhos dos outros e dela, mas ela sabe que por dentro a vida sentimental dela, a vida psicológica dela, a mente, as ideias, é outra coisa, é outra história, né? Aí um pouquinho mais à frente ela diz: my mind had put
put off all it had bored of Miss Temple. Ela sente que quando a Miss Temple foi embora, a mente parece que devolveu tudo foi embora junto, tudo que ela aprendeu com a Miss Temple. Or rather, that she had taken with her the serene atmosphere I had been breathing in her vicinity, and that now I was left in my natural element and beginning to feel the stirring of old emotions. Então, estando próxima da Miss Temple, ela foi abarcada por esse templo, por esse santuário, né, e absorveu algumas daquelas características, ou pelo menos se acalmou a ponto de conseguir formar uma aparência de disciplina e autocontrole, principalmente por ser amada, né, amada, respeitada e reconhecida, né. Mas assim que a Miss Temple vai embora, ela volta ao seu elemento natural, que são as paixões, né, e ao descontrole, à efervescência de emoções antigas. It did not seem as if a prop were withdrawn, but rather as if a motive were gone. Não é como se ela tivesse como se ela pudesse ser aquelas coisas apenas com a Miss Temple, que a Miss Temple fosse como se fosse um botão dentro dela, né? Então ela tinha que ter aquela presença para ela apertar o botão, não é isso. Mas é porque ela perdeu o motivo. Então ela precisa encontrar um outro motivo. Aquilo ela sempre vai trazer, porque ela aprendeu, ela foi a civilidade dela, as civilidades, né, foram formadas de verdade, ela aprendeu, ela absorveu, se apropriou, porém ela precisa de um motivo para ser tudo aquilo, senão ela corria o risco de novo, né, retornar ao ressentimento, talvez por estar só, sem experiência, num lugar em que ela não usa todas as habilidades dela e não pode viver as paixões dela a contento, né? Mas esse momento não chega, então a gente nem sabe o que aconteceria. It was not the power to be tranquil which had failed me, but the reason for tranquility was no more. Bem significativo. E aí ela faz isso é um momento também importantíssimo do livro, né? Em que ela vai pensando o que ela quer, que ela sente a falta, o buraco. Ela interpreta, pensa um pouco, entende. Mas então o que? O que farei com isso? Como posso fazer? O que eu posso desejar? Isso é um momento importantíssimo, porque tá totalmente confinado, de novo, ao gênero dela, né? Ela não precisa dizer isso, mas enquanto mulher, o que ela pode desejar, né? Então ela vai primeiro ter que perceber o que ela deseja de verdade, quais os verdadeiros desejos, para então poder frame, né, emoldurá-los ou circunscrevê-los às possibilidades da feminilidade. E ainda por cima de uma feminilidade dentro de um moralismo específico, né? Ela não quer ser qualquer mulher no mundo, né? Ela quer ser uma mulher respeitável, uma mulher decente, honesta, virtuosa, dentro de toda a lógica do anjo do lar. Então, embora a Jane não seja um anjo do lar, né, inteiramente, mas enfim, a gente vai chegar lá. Então, ela diz o seguinte: And now I felt that it was not enough. I tired of the routine of 8 years in one afternoon. I desired liberty. Então, ela primeiro owns it, né? Aceita que ela quer liberdade. For liberty I gasped. For liberty I uttered a prayer. It seemed scattered on the wind, then faintly blowing. Então ela diz, é o ideal. Eu pedi por liberdade, eu supliquei por liberdade, fiz uma oração, mas se perdeu na imensidão. Uma mulher não pode ser livre, ela sabe disso, jamais. Nem nos sentidos... Porque assim, ninguém é livre, né? Em última instância é um ideal inatingível, mas a mulher muito menos ainda, né? Pro pouco que ela poderia desejar de sair simplesmente, se aventurar, trabalhar em coisas novas, conhecer gente nova, até conversar com um estranho era proibido para uma mulher respeitável, né? Você tinha que ter apresentação, alguém tinha que apresentar, né? Então, a liberdade é um desejo que ela se perde logo, isso aí não adianta. I abandoned it, né? And framed a humbler, né? Eu coloquei framing porque é a palavra que ela usa. Frames, né? O que eu quero é isso. Vamos tentar enfiar isso assim para pelo menos eu encaixar o core, né?
o centro mais, né, a essência do desejo. Então, ela encontrou algo mais humilde, uma supplication, a humbler supplication. For change, stimulus, né, mudanças, estímulos da inteligência, das ideias dela, das paixões dela, né. That petition, too, seemed swept off into vague space. Então, ela não pode nem desejar, a mulher não pode desejar mudança, estímulo, não, isso não é. Then I cried, half desperate, grant me at least a new servitude. Então, pelo menos, né, falando, ela não fala diretamente com Deus, mas aqui diz que ela fez uma oração, então eu imagino que seja para Deus, mas ela pede então para Deus ou o universo, pelo menos me dê uma nova servidão, uma nova família, uma nova pessoa, novas, né, algum lugar novo para eu servir com aquilo que eu tenho para dar. Porque esse é o lugar da mulher, servir sempre. Sempre foi, né? Continua sendo, né? As mulheres, todas as características que são imputadas ao feminino são características de cuidado, de reprodução, né? Tanto a reprodução da espécie quanto a reprodução do cuidado, a conservação, nunca criação, nunca produção, né? Então é sempre um servir a manter a ordem. As servidões geralmente são para manter a ordem como ela é, a ordem social, a ordem política, enfim, como ela é. E a Jane percebe isso em uma afternoon, em uma tarde. A new servitude, né? Ela vai de novo falar. It is not like, ela ainda tá, mesmo com a servidão, ela ainda tá tentando ver, será que isso aqui dá para eu pedir isso, pelo menos, né? Tá dando aí, né? Forças do universo. It is not like such words as liberty, excitement, enjoyment, delightful sounds truly, but no more than sounds for me, and so hollow and fleeting that it is mere waste of time to listen to them. But servitude, that must be matter of fact. Anyone may serve. Então, vocês veem que para ela aceitar e assentar o seu desejo, ela precisa conversar com o universo, que ela não está pedindo muita coisa. Olha, eu nem tô pedindo isso daqui, tô pedindo só aqui agora, né? É quase o povo brasileiro atualmente, né? Não tô pedindo para viajar, não tô pedindo para ter uma casa própria, nunca na minha vida, jamais. A gente sabe que é impossível, né? Tô pedindo só e apenas para comer, para ter comida no prato todos os dias, as 3 refeições. Eu e a minha família, só isso. Então, para ela fazer o desejo dela legítimo, ela precisa dizer tudo aquilo que o desejo não é, né? E ela diz, essas palavras, liberdade, excitação, enjoyment, o que é enjoy? Gozar, né? Gozos de felicidade, né? Claro que ela não quer dizer o sexual, mas de ter felicidade, alegria, júbilos, né? Todas essas palavras são só sons para mim. São hollow, são rasos e fleeting, voam, né? Voam rápido, voam para longe. São perda de tempo desejar. Mas servir, todo mundo serve. Então ela está negociando lá com o Todo-Poderoso, né? Que fez o mundo como fez, mas ou com as forças do universo e tal. E ela finalmente aceita e assenta. Vou então desejar servir. O que faço para isso? E aí vai pro prático. Não sei o que, quebra-cabeça, advertise. Vou colocar no jornal. E ela vai e coloca no jornal o que ela pode oferecer. Good English Education, together with French. Ela aprendeu francês no Fluent, na escola, no Lowood. Drawing and music. Pronto. Ela ainda coloca, in those days, reader, this now narrow catalog of accomplishments would have been held tolerably comprehensive, né? Então, na época, essas pequenas prendas, né? Que são as áreas, né, do saber, assim, que eram passadas para um pouco só, o mínimo, para as mulheres, tudo isso era suficiente na época, porque como a Jane está contando sobre o passado, né? Então há um distanciamento temporal grande.
Se eu não me engano, ela conta a história com 28 anos, tá? Então seria 10 anos depois disso, é outro momento histórico. Então tá, então ela manda, ela fica ansiosíssima, claro, pede, aí tem que pedir, não, primeiro ela, recebe a resposta da Mrs. Fairfax, que tem uma menina que ela pode cuidar dela, e deixa eu ver, porque eu tô pulando coisas. Ela vai até né, em Lowton, a cidade, né, mas cidade no sentido de que tem todos o comércio e tudo, né, a parte mais urbana da região dela, e pede, né, não sei como é que eles faziam, pedir uma caixinha para as pessoas mandarem a correspondência para ela, e só tem essa carta, só uma semana depois, e é para onde ela vai. Ela pede as referências para a professora, para a superintendente da época, aí eles fazem reunião de comitê, não sei o que, e leva mais um mês, aí ela consegue responder, e ela diz que vai, né, e aí I longed to go where there was life and movement, né? Ela sabe que o que ela conseguiu não é exatamente o que ela de fato desejava, mas pelo menos seria uma mudança de cenário, ela diz isso em outro momento, uma mudança de cenário, uma mudança de personagens, e ela precisava ter cuidado, diz ela aqui, ó. Above all things, I wish the result of my endeavors to be respectable, proper, unregular, né? Acima de tudo, eu queria que o resultado dessas minhas tentativas fosse respeitável, apropriado e dentro da regra, né? Ou seja, ela não quer, ela tem muito medo de ir para uma família, né, desajustada ou, sei lá, imoral, com práticas imorais. Ela tem medo de que ela vai encontrar, porque afinal ela é uma pessoa bastante severa moralmente, né, com valores e princípios e tudo, incutidos pela religião e pelo tudo que ela aprendeu. Então ela quer um lugar apropriado, né, que a trate como esse membro da gentry caído, né, que perdeu, foi destituído de fortuna, mas que continua tendo toda a cultura breeding, né, um lugar que respeite esse breeding dela, né, essa respeitabilidade de classe, de casta, perdão, não é classe, é casta. E aí, bem, capítulo 11, terminamos o 10, né, ela já... Ah, sim, perdão, eu esqueci de falar que ela recebe a visita da Bessie, muito carinhosa, muito, muito alegre. As duas já, né, estão mais próximas em idade, a Jane é uma adulta nesse momento, aí a Bessie se casou, tudo que é beleza se casa, toda mulher bela na história, pobre, rica, mais ou menos, se casa, né, então o que a beleza da mulher pode, permite que ela espere conseguir na vida. E aí a Bessie casa e tem 2 filhinhos, né? Um dos filhinhos vai para visitar. Assim, esse momento é muito importante por um detalhe que a Bessie conversa no final no final do capítulo com a Jane, em que a Jane a Bessie pergunta: Have you ever heard anything from your father's kinsfolk, the heirs? Você alguma vez escutou alguma coisa, né, desses... Não sei porque eu estou traduzindo, não sei se é uma turma de inglês, não vou traduzir. Mas, enfim, essa informação de família, que a princípio parece, né, não é importante, é só um detalhe, a conversa de 2 comadres, não, vai ser muito importante no final. Never in my life, responde a Jane. A Jane nunca se importou de ir atrás de fortuna, de família, de origem, de nada disso. Importava ela sempre só o imediato, né, ela é uma criatura do presente. Never in my life. Aí a Bessie responde: Well, you know, Mrs. always said they were poor and quite despicable. And they may be poor, but I believe they are as much gentry as the Reeds are. Olha só, a mente mais pragmática. For one day, nearly 7 years ago, a Mr. Eyre came to Gateshead and wanted to see you. Mrs. said you were at school 50 miles off. He seemed so much disappointed, for he could not stay. He was going on a voyage to a foreign country, and the ship was to sail from London in a day or 2. He looked quite a gentleman, and I believe he was your father's brother. What foreign country was he going to, Bessie? An island, thousands of miles off, where they may make wine. The butler did tell me. Madeira?
I suggested. Yes, that is it. That is the very word. So he went? Yes. He did not stay many minutes in the house. Mrs. was very high with him. She called him afterwards a sneaking tradesman. Mr. Robert believes he was a wine merchant. Very likely, I returned. Or perhaps clerk or agent to a wine merchant. Então essa conversa é importante. Um senhor, provavelmente o irmão do pai da Jane, né, com o nome do pai da Jane, que é o nome dela, vai visitá-la, tenta descobrir sobre ela, sobre a Jane, 7 anos atrás, um ano depois que ela foi para Lowood. Ela não tá lá, a Mrs. Reed diz que ela tá longe e tal. Ele fica um pouco, e ele parecia um gentleman, então ele parecia ser da gentleman, né, um homem respeitável, da casta dos Reed, da casta, né? Ele não ficou muito. A Mrs. Reed tratou ele como uma grande figura, então você imagina que era uma pessoa que tinha porte e modos, etc. Mas quando ele saiu, ela, uma pessoa extremamente ressentida, falou que ele era um sneaking tradesman, né? É um comerciante intrometido, né? Que chegou ali intrometido. E aí vocês veem o preconceito de casta, né? Dessa ideologia aristocrática em relação a todos aqueles que trabalham com comércio, né? Ou seja, a burguesia, classe média e tal. Então ela sneer at him, né? Trata ele torta o nariz para ele, como se fosse um comerciante. E aí o Robert, o marido da Bessie, diz que achava que ele era um comerciante de vinhos, e a Jane, já sem se importar muito, achando já que não deve ser ninguém de muita importância. Não, de repente era só um agente ou um empregado de um comerciante de vinhos. E ela não quer saber de ninguém também dessa casta, dessa classe social de comerciantes. Ela não quer saber disso. Porque ela também tem, o narizinho dela lá em cima. Mas ela vai ver depois que não é bem assim, né? Que ele não é um merchant of any kind. Ou não apenas. Então, capítulo 11, a Jane começa realmente a se mover em direção a Thornfield Hall. Esse novo posto, onde ela vai aprender o lugar mais importante em que ela vai viver, né? Ok. Ela aí tem, durante a viagem, ela faz a reflexão dela de que eu só quero que a Mrs. Fairfax, que ela acha que a Mrs. Fairfax é que é a dona da casa. Eu espero, I hope that she is. I wonder if she lives alone, except this little girl. If so, and if she is in any degree amiable, I shall surely be able to get on with her. I will do my best. It is a pity that doing one's best does not always answer. Então ela não é iludida, não é idealista. Nem sempre fazer o bem, né? O melhor, seu melhor, tem um resultado bom. Mas ela vai tentar. Então vocês veem as preocupações sempre em relação às relações que ela vai formar com as pessoas. Aí quando ela chega finalmente em Thornfield, tá tudo muito escuro, ela não vê. Aí ela é apresentada a um drawing room, né? Uma sala de recepção em que a Mrs. Fairfax está ali para recebê-la, e é tudo muito cozy, é muito, né? A Inglaterra é muito fria, ainda mais a Yorkshire lá no norte. Quanto mais para cima você vai, mais frio é. Ela é recebida com uma lareira, com comida, né? Com essa senhorinha tão fofinha, tão aparentemente generosa, boa, que é a Mrs. Fairfax. Aí ela diz: "Nothing in short was wanting to complete the beau ideal of domestic comfort. A more reassuring introduction for a new governess could scarcely be conceived. There was no grandeur to overwhelm, no stateliness to embarrass", né, que são as preocupações dela de ser trampled upon. Então não tinha nada que a fizesse sentir nenhuma grandiosidade, nada muito sofisticado, né, aquela coisa.
para assustá-la, para deixá-la embaraçada, um ambiente em que ela não soubesse, não se encaixasse, né? E esse é o primeiro momento em que a gente tem a palavra governess, que é o que ela é a profissão dela, né? É a posição que ela vai tomar ali de preceptora. Lembrando que é um falso cognato. Governess não é governanta. Governanta é o que eles chamam de housekeeper, né? Que são duas profissões totalmente diferentes. A housekeeper, como o nome diz, né? Keeps the house, mantém a casa, cuida da casa. É aquela empregada que organiza, né? Monitora, enfim, cuida de todo os empregados, a criadagem. A governess, que é a preceptora, tradução em português, é uma espécie de misto de professor e babá, né? Ela fica com as crianças e jovens, educa essas crianças e jovens em casa, especialmente as meninas, ensina o que cada um tem que aprender para cumprir o seu papel de gênero, o seu papel de classe, né? E passeia com eles também tem os momentos de babá, por isso que eu falei que é uma coisa meio mistura de babá com professora, mas principalmente professora. Porque a questão é que ela é voltada, ela é educação, e a educação não apenas de conteúdo, mas uma educação moral e sentimental. Então esse é o lugar da preceptora. Como eu disse antes, as preceptoras eram geralmente moças da gentry, né, que empobreciam, não queriam de forma alguma fazer trabalho manual, claro, não queriam entrar no mercado de trabalho, porque isso considerava-se que isso corrompia a feminilidade das mulheres, corrompia a natureza das mulheres, né? Das mulheres que nasciam nessas classes, nessa casta, porque havia mulheres trabalhadoras aos montes, né? Sempre estiveram, sempre trabalharam. Mas para a gentry seria uma corrupção, né, enorme. E a preceptora era essa janela possível, embora também muito indesejável, né? Em Jane Austen, nas obras da Jane Austen, autora inglesa que a gente estudou, né? Sense and Sensibility, tem alguns romances em que algumas personagens estão prestes a se tornar preceptoras e as famílias estão, os amigos, todo mundo muito triste, assustado, horrorizado, com medo desse rebaixamento social, porque é um rebaixamento social. Essa personagem, as preceptoras não eram empregados, mas também não eram